Shalom, meus irmãos, está começando mais um Examinando as Profecias, mas primeiro vamos orar. Pai Todo-Poderoso, doador da vida e mestre do tempo, do universo, Tu és eterno de eternidade em eternidade. Nos ajuda a entender a cronologia bíblica dos 6.000 anos e nos ajuda, Pai, a entender em que tempo nós estamos, para termos uma noção, Pai, do momento em que vivemos, da brevidade dos tempos e da vinda do nosso Salvador. E em nome do nosso Messias que pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome dele, Yahushua HaMashiach. Assim seja. Bom, prezados, hoje vamos falar sobre os 120 jubileus e o fim dos tempos em 2023. Eu gostaria que você analisasse comigo, dentro da ótica bíblica. Nós vamos aqui acompanhar uma cronologia bíblica da genealogia de todos os patriarcas, os reis, os profetas desde Adão. E é daí que nós conseguimos calcular em que ano se dará os 6.000 anos, esse princípio de 6.000 anos da Terra. É importante reforçar que nós não estamos sozinhos nessa visão. Na verdade, um amigo nosso, o irmão Edson Boa Morte, fez esse estudo alguns anos atrás, e mais ou menos 5, 6, 4 anos atrás nós recebemos esse estudo esmiuçado, esse cálculo, e há alguns anos já estudávamos também o tema, mas a cronologia dele ficou muito detalhada e ficou muito precisa. Nós não estamos sozinhos nessa contabilidade, porque existe um historiador, irmão também messiânico da nossa fé, chamado Wayne L. Edson, que tem um livro chamado 120 Jubileus e por que 2023 pode ser o fim dos dias. E ele calculou exatamente a mesma conta que nós fizemos. Aqui diz 120 jubileus, a linha do tempo de jubileu da criação reconstruída a partir de dados históricos. Esse é um trabalho definitivo, demonstrando a linha do tempo histórica do ciclo de jubileus iniciada na criação. Usando apenas registros históricos verificáveis, este livro reconstrói o ciclo do jubileu usado na história para registrar eventos. Estão incluídas as datas verificáveis do Êxodo e muitos outros eventos históricos datados em relação ao ciclo do jubileu. Existem registros históricos objetivos suficientes para demonstrar que esta linha do tempo não pode ser alterada em nenhuma direção, nem em um ano. Essa linha do tempo se torna a espinha dorsal da reconstrução de toda a cronologia. Esse livro também fornece a evidência de que Gênesis 6:3, onde o Criador disse que seu espírito não contenderia para sempre com o homem, porque seus anos seriam 120, seus dias seriam anos seriam 120 anos, e Daniel 9:24, em referência às 70 semanas, que vão culminar com a chegada do anticristo, e tal, tudo que vai acontecer nos últimos dias. São profecias referentes aos ciclos do jubileu, que terminam em setembro de 2023, escrito para o leigo entender. Então, nós não vamos falar do livro, obviamente, nós vamos falar do nosso cálculo, a cronologia baseada nesse cálculo do irmão Edson. Eu vou postar aqui também esse panorama. É um esboço geral assim para você entender o porquê que a Terra tem que ter 6.000 anos ou 120 jubileus. Eu vou estar postando isso aqui e a cronologia bíblica do irmão Edson aqui na minha comunidade do canal Verdade Revelada, ok? Então vamos entender, queridos, por que tem que ser 6.000 anos, não 7.000 anos, 8.000 anos, 9.000 anos, nem a Terra possuir os 4 bilhões e meio de anos que a ciência afirma. Por quê? Nós vamos entender que, de uma forma muito simples e eficaz, que o Criador deu apenas 6 dias para o homem. Um dia será dado para o Criador. Nós vamos entender que a Bíblia fala, em 2 Pedro 3:8, que um dia para o Criador é como 1000 anos.
e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o homem vai receber 6.000 anos. E um dia, um milênio de descanso, né? Um milênio sabático é do Criador. E nós acreditamos, por meio desse estudo, que estamos chegando no início do milênio sabático, que se dará no ano 6000, porque você tem que observar que quando um milênio começa, você já entrou em outro. 6000 em diante já é o 7º milênio, né? E por causa dos 5.990 e poucos anos que nós já estamos findando o 6º milênio, na verdade. Então isso é uma previsão simples. Você tem que atentar, senão você vai se confundir. Onde está isso na Bíblia? Em Êxodo 20 nós temos a seguinte menção: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, é o Shabat, é o descanso do nosso soberano, nosso Criador. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Criador fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Altíssimo dia de sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento que está em Êxodo 20, verso 8 a 11 e em Deuteronômio capítulo 5. Pois bem, isso é uma analogia simples, porém existe uma analogia ainda mais complexa, que são os jubileus. Os 120 jubileus citados em Gênesis 6:3, que o irmão Wayne também utiliza para contabilizar e chegar à mesma data que nós chegamos, 2023, em setembro de 2023. Podemos ter uma margem de erro? Eu assumo que sim. Pode haver uma margem de erro. O irmão Wayne diz que não há margem de erro nem sequer em um ano. Eu já sou flexível em dizer que pode haver uma margem de erro, como pode ser exato. Eu estou agindo em relevância, levando em consideração que é exatamente 2023. Tanto é que nós acreditamos que os últimos 3 anos e meio já chegaram, com a margem de erro talvez de meses ou anos, poucos anos, mas 2023 é uma data limite. Bom, o que está escrito em Gênesis 6:3? Deixa eu mostrar para vocês, para você entender o porquê que nós levamos em consideração os 120 jubileus. E diz assim: e esse é um tema absolutamente conhecido pelos judeus, né? Pelo livro de Enoque, ele fala claramente, né, que são 6.000 anos, né? Deixa eu ver logo aqui. Gênesis 6:3 diz: então disse o Altíssimo: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém seus dias serão 120 anos. Ora, algumas pessoas fazem uma aplicação disso à expectativa de vida média do homem. Não é, porque ninguém vive mais 120 anos. Segundo o Salmo 90, a média de vida é 70, com muita canseira, 80 anos. Então, os 120 anos que o Criador designou para a humanidade são em ciclos de jubileus. E agora você vai entender o que é jubileu. Por que eu falo de 120 jubileus distribuídos em 3 partes, de 40 jubileus cada? Porque a palavra jubileu é uma palavra essencialmente hebraica. Ela vem do hebraico Yovel, que quer dizer é um cordeiro, é a libertação, é o ano da redenção. Porque em Levítico 25 nós temos a menção a um período de tempo em que o povo de Israel devolvia as terras a seus proprietários legítimos no final de 50 anos, ou final dos 49 anos. Por que os escravos eram libertados? Por que havia uma temática de redenção depois de 7 semanas, né, de 7 anos cada, em Israel? E esse princípio está delineado em Levítico 25, que vai dizer o seguinte: olha o que diz mais à frente: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos,
de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, verso 9, no mês 7º, aos 10 do mês, e tinha que ser no 7º mês, por isso setembro, farás passar a trombeta do jubileu, e no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Então é no ano do jubileu final que nós vamos voltar à nossa terra, Israel, que nós vamos voltar à nossa família de Israel, reunidos nas 12 tribos, reunidos ali onde haverá libertação do pecado, onde haverá o início do sábado milenar do Criador. Tendo posto esse fundamento, nós vamos observar algo muito exato nos jubileus. O Criador fez Adão no ano 1, certo? Ano 1. E na genealogia de Adão, ele vive até 930 anos. Então, várias dessas genealogias de homens que viviam entre 800 e 900 anos, nós vamos chegar facilmente aos primeiros 2000 anos de história. E nós vamos descobrir o quê? Que Noé, ele morreu exatamente, né, depois do dilúvio, no ano 2000. Tá? Então, nos primeiros 2000 anos, nós vamos chegar com a morte de Noé. E isso está detalhado na apostila ou na cronologia do irmão Edson, que eu vou disponibilizar para todos, tá? Para vocês analisarem e compararem com as escrituras. Aqui nós não utilizamos nenhum calendário, nem o lunisolar, nem o Enoque, nem o calendário judaico. Falando em calendário judaico, eu vou já falar por que os 5.780 anos que constam no calendário judaico estão errados. Vou provar para vocês, tá? Porém, o que nós vamos descobrir? Que o ano em que Noé morre é exatamente o ano 2000. Olha aqui, que coisa incrível. Aqui nessa cronologia, nós temos discriminado essa questão, né? Que a morte de Noé se dá no ano de 2000. Olha aí, resultado de 1056 mais 950 anos, que é quando nasce Noé, né? E um antepassado dele morre. Então é 2000 aqui, ó, exatamente antes do Messias. É o ano em que Noé morre. Então, tranquilo. Você já sabe que nós temos toda a história do povo entrando na Terra Prometida. Começa a era dos juízes, posteriormente a era dos reis, até o cativeiro babilônico no ano 605 antes do Messias. Então nós temos ali uma linha de tempo razoável para se encontrar dentro da Bíblia, no reinado dos reis. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque você vai ler essa cronologia que eu vou postar. E o irmão Edson teve todo o cuidado de calcular reinado por reinado até chegar no Messias. Ok? Então ele fala do cativeiro babilônico, a era dos reis no domínio persa, né, o profeta Daniel. Depois veio o domínio grego e por fim o domínio romano. Tranquilo. O que nós vamos descobrir então? Que no ano 4000 do calendário bíblico, o que ocorreu no ano 4000? Eu vou puxar aqui para você uma coisa muito interessante, porque até o calendário gregoriano ele contabiliza o nascimento do Messias de forma errônea. E se eu pego aqui a apostila do irmão Edson, o que eu vou descobrir? Que o Messias, na verdade, nasceu no ano 1 a.C. Na verdade, é 2 anos antes de Cristo no calendário gregoriano. Ano 4004 do calendário bíblico. Então veja, você tem mais ou menos uma margem de erro de 3 anos e meio.
Por isso que a partir dessa contabilidade aqui, nós temos que perceber duas coisas importantes. A primeira é que o calendário gregoriano está errado, o calendário da Era Comum está errado, que ele contabilizou errado o nascimento do Messias. E por isso que quando vai dizer que o Messias foi batizado no ano 27, na verdade era ano 4032. Então nós temos aqui que levar em consideração este erro. Então o que que nós vamos encontrar, queridos? Aqui, o Messias ele é batizado no ano 4000 do calendário bíblico. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer um desconto de 29 anos e meio que Adão viveu, né? E esse calendário só leva em conta o tempo de pecado. Então o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que fazer um desconto de 29 anos e meio, mais alguns detalhes que estão errados do calendário gregoriano. Resumindo, se eu puxo 2000 anos do batismo do Messias, eu pelo calendário gregoriano chegaria ao ano 2027. Isso a grosso modo. Qualquer pessoa que calcular 2000 mais ano 27, que conforme está em todas as bíblias de estudo, todos os historiadores datam, né, que o batismo do Messias se deu no ano 27, conforme Lucas 3:23 afirma. Deixa eu puxar aqui o texto bíblico. Diz assim: e o mesmo Yahushua começava a ser de quase 30 anos, ou seja, não tinha 30 anos fechado, na Páscoa, quando ele foi batizado, né? Ou seja, o mês de Aviv, que é março, sendo como se cuidava filho de Yosef e Yosef de Eli, em Lucas 3:23. Então, não era ano 27, o Messias já tinha quase 30 anos, ou seja, ele tinha 29 anos e 6 meses. A diferença entre ele e João Batista de idade era 6 meses. E Paulo faz uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Então o segundo Adão, ele vence com a mesma idade que o primeiro Adão foi derrotado pela serpente, ou pela mulher, pelo pecado da primeira mulher. Juntamente com ela, ele cedeu ao pecado. E o que nós vamos ter então nessa cronologia, queridos? Eu calculei aqui o calendário bíblico. Que vem desde a criação, e por isso que eu tenho que tirar esses 29 anos e meio aí, mais o erro do calendário gregoriano que bagunçou tudo. Eu vou chegar à seguinte contabilidade. Eu tenho aqui do Messias 4032. Aí eu vou aumentando essa contabilidade à medida que os séculos vão passando, 4.481. E eu vou ter aqui, chegando uma longa história, encurtando uma longa história, no fim dessa cronologia bíblica, eu vou ter ano 2020, que na verdade é o ano 6025, no calendário bíblico do Criador. 2021 será 6026. 2022 será 6027. 6028 será o ano 2023, que vai culminar em setembro de 2023, 6029 anos e meio que Adão, a idade em que Adão pecou. Então eu tenho que contabilizar da entrada do pecado até a segunda vinda do Messias, o fim dos 6.000 anos, onde será instaurado o reino milenar na terra. Esse é um cálculo que requer tempo, requer também aparar algumas arestas dos erros do calendário gregoriano, mas assim como esse irmão aqui, o Wayne,
Etchison chegou a setembro de 2023, nós também estamos de olho nessa data. Repito, esse não é um estudo feito por mim. Na sua totalidade, os cálculos foram feitos pelo irmão Edson, na cronologia bíblica que ele usou, e pelo historiador e pesquisador Wayne Etchison, um irmão messiânico, que estudou todos os jubileus com documentos verificáveis e os ciclos de jubileu, como o Criador contabiliza o tempo. Ele chegou a setembro de 2023, nós também chegamos a setembro de 2023, o fim dos 6.000 anos. Eu espero que esse estudo tenha te ajudado a entender o panorama geral, o quadro geral. Eu vou deixar a cronologia detalhada para que você estude, ok? E repito, se há uma margem de erro, ela é muito pequena. 120 jubileus é igual a 120 vezes 50 anos, que dá exatamente 6.000 anos, tá? Conforme os ciclos do Criador em Levítico 25 que foram estabelecidos. Que o Criador nos abençoe a todos, que o Criador te dê sabedoria e graça para entender esse estudo. Até um próximo vídeo.